conflitos, sensação de que Deus não te ama mais, sensação de que tudo e todos estão contra você, sensação de que tudo que você faz ou tem feito está errado, pensamentos como: será que eu pequei contra Deus? Será que Deus está triste comigo? Será que o Espírito Santo saiu de dentro de mim? Pensamentos como: será que isso é certo ou é errado pensar dessa maneira? Você que está vivendo isso e que talvez está sendo até confrontado por algumas verdades que você tem visto e ouvido, você se sente incomodado na hora? Pode ser que você esteja passando por um processo chamado processo de desmame espiritual. Pense nisso, processo de desmame espiritual. Sejam todos bem-vindos ao canal Jamison Lopes Oficial. E o assunto desse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre maturidade espiritual. Bom, eu escrevi algumas coisas e quero compartilhar com você, e vamos usar alguns textos bíblicos para entendermos o que é maturidade espiritual e o que é que acontece com cada pessoa até que ela atinja esse nível de maturidade espiritual. Bom, deixa eu ler aqui uma parte desse texto que nós escrevemos, que diz assim: um estágio difícil do processo de amadurecimento é o desmame. A criança que está sendo desmamada tem certeza de que não é mais querida pela mãe e de que tudo está contra ela. Na verdade, o desmame é um passo rumo à maturidade e à liberdade. É algo bom para a criança. Quer dizer, não é algo ruim, é algo muito bom para a criança. E você sabe que nesse momento do desmame, a criança ela é confrontada pela sua própria mãe. Isso acontece na questão espiritual também. Quando você entra nesse processo de desmame, você é confrontado pelo próprio Jesus. Confrontado pela própria palavra que você já vem lendo há algum tempo ou já conhece há algum tempo. Bom, aí o texto diz assim: por vezes, Deus tem de desmamar seus filhos de seus brinquedos infantis e de atitudes imaturas. Davi, o salmista, retrata isso no Salmo 131, no versículo 2. Antes da gente ler aqui o Salmo 131, deixa eu enfatizar isso aqui. Que por vezes Deus tem que desmamar seus filhos dos brinquedos infantis e de atitudes imaturas. E é assim. Isso acontece muito, por exemplo, quando você é alcançado pela graça de Cristo. Jesus começa a tirar de você o Evangelho, ou Cristo, através do Evangelho, começa a tirar de você coisas que para você eram indispensáveis, muito importantes, sabe? Você não saberia viver sem aquilo. Um título, um uniforme, um nome, uma condição, sabe? As amizades. E Jesus começa, através do Evangelho, tirar essas coisas que são imaturas, são brinquedinhos espirituais, como nós colocamos, brinquedinhos infantis, como nós colocamos aqui no texto. E ele vai tirando. Claro que vai acontecer nesse momento um confronto muito grande, conflitos internos, interiores em você, como acontece com uma criança quando está sendo desmamada. Vamos ver o que o salmista falou aí no Salmo 131,
no versículo de número 2. Ele disse assim: de fato, acalmei e aquietei os meus sentimentos, como uma criança satisfeita está para sua mãe. Assim, a minha alma está para todo o meu ser. Que legal, né? Que legal. Bom, isso aqui que o salmista falou reforça o que nós acabamos de falar. Que a princípio a criança não aceita, acha que a mãe não gosta mais dela, a mãe não ama mais ela, a mãe não quer o bem dela. Por quê? Quer dizer, a própria mãe confrontando o filho. Mas no fundo, depois que você começa a dar os primeiros passos para essa maturidade espiritual, você entende que isso faz parte. Isso aconteceu comigo, quando a graça de Cristo me alcançou e algumas coisas que para mim eram importantíssimas e indispensáveis, sabe? E Jesus, através do Evangelho, foi tirando, me confrontando, eu entrando em conflitos. Bom, na época, eu não tive alguém que me encorajasse a continuar. Mas graças a Deus, eu me encorajei a isso, a continuar. Hoje você tem essa mensagem, esse vídeo, o propósito dele é te encorajar a não regredir, a seguir em frente nesse processo de desmame para alcançar a sua maturidade espiritual. O outro texto é o texto de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, quando o apóstolo Paulo disse assim: sem mais, irmãos, falando para os coríntios, despeço-me de vós, procurai agir com maturidade, tende bom ânimo, encorajai-vos mutuamente, quer dizer, uns aos outros, tende um só pensamento principal e vivei em harmonia, e o Deus de amor e paz estará convosco. Bom, é isso que a gente está fazendo aqui, te encorajando, sabe? Te encorajando a continuar, a seguir em frente, rumo à sua maturidade espiritual. Talvez esteja você sendo confrontado, talvez esteja você passando por aquele momento que Jesus está tirando algumas coisas que você achava que isso era muito importante, é o seu uniforme, é o seu título, é a sua condição, é um carro, uma casa, é dinheiro, é posição, certas amizades. Isso aconteceu comigo. O conflito é muito grande, por isso que é importante nós encorajarmos você a seguir. Bom, no texto que eu escrevi diz assim: maturidade espiritual é, na verdade, outro termo para a semelhança com Cristo. O cristão verdadeiramente maduro é uma pessoa em cujo caráter as qualidades de Cristo são evidentes, especialmente ao lidar com situações difíceis. Então, olha só, vou citar meu exemplo. Quando eu ainda não era maduro espiritualmente e achava que era, porque maturidade não tem nada a ver com idade e nem com tempo de igreja. Mas quando eu ainda era imaturo, era uma criança, né? Eu, numa situação difícil, como que eu lidava com ela? Ó Deus, ou abre essa porta, eu vou arrebentar ela, eu vou meter o pé e botar ela para dentro. Eu lembro que algumas vezes, como o papagaio que repete, eu cheguei a falar isso, porque via outros falarem: eu vou comer a Bíblia. Falava isso. Ó Deus! Eu lembro que eu fiz uma oração em que, meu Senhor, ainda bem que eu já pedi perdão ao meu Senhor por isso, por essa cegueira. E nessa oração eu falei para Deus assim: só acha que eu sou moleque? Só está pensando que eu sou moleque, eu sou menino? Me trate como homem. Olha que arrogância. Olha como que eu lidava com as situações. E talvez é assim que você lidar com as situações. Ou é ou não é, ou vai ou racha, não sei o quê. Porque você é uma criança.
Você ainda não é uma pessoa madura. O cristão maduro, como que ele lidar com as situações? Poxa, tá tudo dando errado, porta se fechando, uma coisa... Senhor, graças eu te dou. Minha vida está no controle do Senhor. Está escrito que tudo, Senhor, coopera para o bem dos que te amam, e eu te amo, Senhor. É assim que um cristão que atingiu a maturidade espiritual, ele lidar com as situações difíceis. Aí a gente colocou aqui o seguinte: encontramos 9 sinais de maturidade espiritual em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Depois você confere, tá? Para a gente não se estender muito no vídeo. Estes são conhecidos como frutos do Espírito. Essas características eram evidentes na vida e ministério de Cristo. Olha que legal isso aqui, para a gente terminar. Uma criança leva muitos anos para amadurecer física e emocionalmente. Da mesma forma, ninguém pode amadurecer completamente da noite para o dia. Esses dias eu coloquei aí aqui no nosso canal, e se você não assistiu, assiste, é um vídeo anterior a esse, falando sobre a falsa teologia da prosperidade. E eu falei que eu fui um pregador durante muitos anos da teologia da prosperidade, e muita gente criticou, sabe? Muita gente se doeu. E falou assim, teve um que falou assim: como que pode, depois de tantos anos, agora o senhor fala que estava enganado? E o Espírito Santo deixou o senhor viver enganado esse tempo todo? É o que eu escrevi aqui. Uma criança leva tempo para amadurecer, emocionalmente e fisicamente. E na caminhada com Cristo também. Eu era uma criança e talvez você também, quando nos jogaram dentro de um lugar chamado igreja, e nós repetíamos tudo que os líderes faziam. Até o dedo, até o falar, até o linguajar, até o vestir, até o cabelo, até a barriga, tudo. Nós éramos papagaios de pirata. Essa é a verdade, que repete tudo que o pirata fala. E levou tempo. E o que é que você tem que entender? O Espírito Santo, ele abre os nossos olhos para as verdades com relação ao pecado. A nossa vida em si, ao nosso eu. Com relação à parte teológica do Evangelho, não é o Espírito Santo, somos nós. E como que isso acontece? Com o incentivo de alguém. Alguém te incentivou, leia, estude, procure saber o que o texto do contexto está querendo falar. Alguém me incentivou a comprar isso aqui na época, esse dispositivo bíblico aqui que você está vendo, alguém me incentivou, leia, mergulha, vai lá, procura saber por que Jesus disse isso, por que Paulo disse aquilo, porque a gente cresceu com a seguinte ideia: a letra mata. A letra mata, o espírito vivifica, a letra mata. Então, você não podia estudar, porque a letra mata. Você não podia ler muito, porque a letra mata. Né? Quer dizer, um argumento, um gatilho religioso, porque a letra não mata. A letra não mata, a letra traz conhecimento. A letra liberta, a letra não mata. Então, com relação à verdade teológica do Evangelho, é alguém te incentivando, é você querer descobrir, é você querer mergulhar. Foi o que eu fiz na pandemia. No período crítico da pandemia, em que não podia fazer nada, não podia sair, eu aproveitei e mergulhei no lado teológico do Evangelho, que é importante. Muita gente hoje come na mão desses religiosos aí, porque não conhece o lado teológico do Evangelho. O que significa, de fato, o que Cristo quis falar. Quando Jesus disse que veio para trazer vida e vida com abundância, o que Jesus quis falar com isso? Muitos falaram, então prosperidade não é de Deus. Gente, prosperar não é pecado. Desde que eu te incentive a prosperar, não usando o lado teológico da palavra. Você tem que fazer isso aqui, olha o que a Bíblia fala, Jesus veio trazer vida com abundância, você tem que ir para cima e buscar essa abundância. Não.
Mas desde que eu te incentive, ó, estuda, economiza, que é o que a gente faz segunda-feira no nosso encontro de visionários. Dá dicas, ó, economiza, ó, eu pego dica com o economista, eu pego dica com uma outra pessoa, ó, faz isso aqui, estuda, investe em você, guarda mais um pouco, sai menos, gasta menos com lanche. Eu estou te incentivando a prosperar e não estou usando a teologia do evangelho para isso. Olha a diferença. Bom, mas eu não quero me estender, espero que essa mensagem te ajude. Vamos encorajar outros a assistirem, curta, compartilhe com o maior número de pessoas. Coloque aqui os seus comentários, vamos encorajar outras pessoas a chegarem à maturidade espiritual. Lembrando que o processo mais difícil é o processo do desmame. Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre você.